Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao nosso canal e fiquem sabendo das principais notícias do futebol. Peço para que você deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Fique agora com a coletiva do Rogério Ceni. É uma equipe que tem jogadores velozes, um bom centroavante que faz parede. Eu acho que teve seus bons momentos. Mendes jogou um pouquinho mais adiantado do que era para se fazer no começo. Nós teríamos que ter os três atrás. Mesmo eles apertando, nós tínhamos as soluções para a saída de jogo. O jogo era um jogo mais pelo meio, porque eles jogam praticamente com 2 jogadores no meio. E nós teríamos uma chance maior de construir. Achamos muitos passes entre linhas, não conseguimos dar continuidade nas jogadas. E realmente o ponto forte deles, a velocidade, a transição dos 2 alas também, que é muito rápida. Além dos 2 pontas, que são rápidos, os 2 alas sobem bastante. Eu acho que é merecedor, porque apesar da gente controlar o jogo em posse e passe, eles tiveram as melhores oportunidades, né? Eles tiveram, além do gol, mais 2 ótimas oportunidades, uma na trave, uma que o Alan Franco tira de dentro do gol praticamente. Nós tivemos muitas finalizações, mas se a gente for analisar, além daquela do Luciano, que era uma bola que poderia ter saído gol, uma do Pedrinho, que ele chuta, faz a escolha da finalização. Então, assim, mostra primeiro a qualidade da equipe de São Bernardo, a gente também o que precisa melhorar. E eu acho que, mesmo com todo o controle de jogo, as melhores oportunidades acabaram sendo do São Bernardo. Rogério, tudo bem? Hoje, quando você tirou o Jackson Mendes e colocou o Luan, a torcida vaiou. Imagino porque ela queria que naquele momento Rodrigo Nestor ele fosse o substituído. O Nestor, no ano passado, foi o maior assistente do São Paulo e o 3º maior artilheiro. E tecnicamente os jogadores oscilam, ele está oscilando bastante nessa temporada. Só que eu queria fazer uma pergunta em relação ao Nestor. A gente nota que até vários jogadores do próprio São Paulo, quando eles vão para a Europa, fisicamente eles evoluem muito do ponto de vista de massa muscular, etc. E o Rodrigo Nestor, a gente vê que o físico dele, ano depois de ano, ele muda muito pouco. E ele tem dificuldade no confronto corpo a corpo, é uma das grandes dificuldades dele. O São Paulo, vocês têm feito algo nesse sentido para dar um pouco mais de corpo, para ele conseguir competir mais fisicamente com os demais jogadores? Eu acho que essa é uma característica da base do São Paulo, tá? Com raríssimas exceções, como é o caso. Opa, pessoal, nesse momento o sinal caiu, mas vamos ouvir. Com essa característica de jogadores muito técnicos, mas que não tem um pódio físico para ainda prontos, né? Então é feito um trabalho com eles, sente fortalecimento muscular todos os dias, tem uma equipe que é preparada para isso. Alguns têm mais facilidade para o desenvolvimento, outros nem tanto. Acho que falta isso realmente a ele, acho que é uma coisa que essa força física, né? Principalmente quando hoje nós pegamos uma equipe que mais forte fisicamente do que a gente, que conseguiu passar muitas vezes por cima da gente na parte física mesmo, na marcação. Nós sofremos com essa imposição física da equipe do São Bernardo. Isso é uma coisa que ele vai ter que desenvolver, porque os confrontos vão existir, né? Os confrontos individuais, né, dentro do campo vão existir. O Luan, eu entendo até a torcida, eu acho que o Luan, a função dele, que ele faz melhor, é aquela função de primeiro volante, como ele jogou contra o São Bento na última partida. O Mendes começou hoje jogando, o Luan entrou nessa função para dar uma sustentação melhor. O Thales acabou fazendo a função do Nestor, que é outro jogador que tem as mesmas dificuldades, as mesmas características, jogador talentoso, mas que também não tem um porte físico tão elevado. Tem que continuar trabalhando, tem que continuar tentando evoluir, ganhar força, ganhar massa muscular. E não adianta se abater pelas vaias, críticas. Eu sei que é normal você perder jogo de novo, com 50 mil pessoas no estádio, você não conseguir entregar o resultado. Eu espero que sirva até de lição para a gente, a maneira como o São Bernardo se comportou, jogou, que a gente consiga competir com as equipes físicas como é a do São Bernardo, quem sabe numa oportunidade futura, e consiga render mais do que nós rendemos no dia de hoje. Rogério, nem tudo no futebol tem uma explicação simples, né? Mas o São Paulino olha para a tabela e ele tenta entender por que o time não conseguiu vencer nessa fase do Paulistão nenhuma
equipe que está na parte de cima da tabela, né? Dos primeiros colocados, um empate com o Palmeiras, derrota para o Corinthians, para o Red Bull Bragantino e agora para o São Bernardo. O Água Santa o São Paulo não enfrentou porque está no mesmo grupo. E tem algum motivo, algum porquê para os resultados não terem vindo contra estes adversários? Essa vez, se fosse há 3 horas atrás, essa pergunta não caberia, porque o São Paulo também não enfrentou o Botafogo, mas agora o Bragantino passou a liderança e coube a pergunta, né? Eu acho que o Bragantino, primeiro, o Bragantino é um time com características parecidas com a do São Bernardo, não com tanta imposição física, mas marcação muito forte. O Palmeiras é um time bem acertado, que nós fizemos até um bom jogo dentro no Allianz Parque. O Bragantino nós vencíamos até os 40 minutos do segundo tempo e não conseguimos sustentar essa vantagem. Hoje, ao contrário, nós tomamos o gol com 3 minutos, né? Foi extremamente o contrário do Bragantino, e depois nós tentamos jogar por onde nós treinamos, nós tentamos fazer com que as jogadas acontecessem. Muitos passes entraram, mas nós não tivemos a capacidade de fazer as melhores jogadas no terço final do campo, né? Porque são equipes boas, equipes que têm qualidade, são equipes difíceis de serem batidas realmente, né? Acho que de todos os jogos, o que deu mais equilibrado foi contra o Palmeiras, na casa do Palmeiras, contra Corinthians, contra Red Bull. Foram jogos onde a gente teve até predominância. Hoje, no sentido de controle de jogo também. Agora, as chances claras no dia de hoje foram melhores do São Bernardo, mas porque são equipes boas, equipes difíceis, mostra que nós temos que melhorar, mostra que nós temos que ter um grupo maior, com mais concorrência, opções, para que a gente também, no futuro, quando encontrá-los em Campeonato Brasileiro ou mesmo nas fases decisivas do Campeonato Paulista, a gente possa fazer ou apresentar um melhor jogo do que foi hoje. Rogério, boa noite. Queria falar sobre o Caleri. Já deu para fazer um diagnóstico no vestiário a respeito dele? Preocupa para a sequência do campeonato? Eu não cheguei a conversar com os médicos agora. Ele pediu para sair no finalzinho, né, do primeiro tempo. Falou alguma coisa do tornozelo, que já é um tornozelo que ele vem tratando há tempo, vem fazendo fortalecimento há tempos. Eu não sei exatamente o que foi, eu acho que só com um exame amanhã ou segunda-feira que o departamento médico pode passar uma informação melhor para vocês. Atrapalhou bastante o nosso jogo porque tira a referência, infelizmente, né, o jogador que veio para suprir a ausência, que era o Erisson, também lesionado ainda, não pode voltar. E aí nós ficamos sem aquele jogador de área, mais uma vez improvisamos, logicamente, empurramos o Galopo para fazer essa função, mas a gente sente falta, logicamente, de um jogador de referência. Rogério, tudo bem? Boa noite. Além dos méritos que você já ressaltou do São Bernardo, e claro que o time sai com um gol em 3 minutos, isso muda muito o panorama para os dois lados, você achou que principalmente no primeiro tempo o time errou muito passe? Foi um dos defeitos graves do São Paulo no jogo de hoje que levaram ao adversário ter sido superior? Acho que sim, e acho que também a bola parada é um mérito. Nós também fizemos 6 gols de bola parada e decidimos, iniciamos com vantagem muitos jogos através da bola parada, e isso é uma coisa treinada, então tem os méritos nos dias que você faz. E também o São Bernardo é uma equipe forte, alta, 3 zagueiros, mais um volante alto, mais um centroavante que cabeceia. Nós temos que analisar com calma o lance, logicamente, do gol, para ver onde a gente poderia ter marcado melhor a jogada. E muito erro de passe. No primeiro tempo, principalmente. No segundo, acho que nós empurramos mais o São Bernardo para trás, conseguimos achar melhores passes, mas a gente recuperava a bola e 5 segundos depois entregava a bola. Recuperava a bola 5 segundos. Realmente foi um número de erro de passes no primeiro tempo excessivo. Eu digo, às vezes, nem só erros de passes, mas muitas perdas de bolas logo depois de recuperação, e isso, um jogo lá e cá contra um time com velocistas. Os nossos velocistas são o David, que é um jogador que está lesionado, o Erisson é um jogador rápido que está lesionado. Nós só tínhamos o Pedrinho, né, que é um jogador de mais velocidade, que no corpo a corpo, com o tamanho dos zagueiros, é mais difícil com a marcação. Eu acho que esses erros levaram a gente a não fazer um bom primeiro tempo. Esse tipo de erro não levou a gente a fazer um bom primeiro tempo. Boa noite, Rogério. Em cima do que foi o confronto, a gente sabe que todo sistema tático no futebol é um cobertor curto. Você ganha alguma coisa e perde em outra, e assim funciona para qualquer uma das escolhas. O que o São Bernardo impôs hoje ao São Paulo, que você sente que faltou ao São Paulo explorar esse cobertor curto? Qual seria o antídoto? Porque para criar mais, para ocupar melhor os espaços, para achar os passes, o que você sentiu que faltou ao São Paulo para gerar mais perigo ao São Bernardo? Eu acho que eles tiveram muita imposição física, arriscaram bastante na marcação da saída de jogo
Mesmo assim, nós estávamos preparados para fazer a saída de jogo, nós já tínhamos uma estratégia de saída de jogo. Na primeira bola que o Rafael demorou um pouquinho para bater, né? Eles apertaram, ela não pode ser lançada de costas para o Luciano no meio, tá entendendo? Uma bola baixa no meio, que foi onde origina o primeiro escanteio, aí depois o lateral, que origina o segundo escanteio e o gol. Foi tudo naquele lance. Naquele momento, o último zagueiro deles estava bem adiantado e o Caleri, no tiro de meta, não tem impedimento. Era uma bola para ser batida rápida, longa no Caleri, justamente para o Caleri dar o corpo, apesar do Salustiano ser um jogador muito veloz, né? Mas o Caleri já estava em vantagem. Então nós não fizemos a escolha certa da jogada e sofremos o escanteio com relação a isso. De resto, você vai ver que tem muito passe entre linhas que entrou. Muita bola que o Galopo recebeu, muita bola que o Luciano recebeu, muita bola que o Rato recebeu já entre linhas. E aí, nessa restante de jogada, nós não conseguimos concluir. Dentro do que nós tínhamos para entrar na defesa deles, para jogar pelo meio, nós conseguimos achar os passes para chegar no último terço, mas não conseguimos ter sucesso no 1 contra 1, não conseguimos ter sucesso nas tabelas, frente aos 3 zagueiros que se tiveram uma imposição física maior do que a gente teve de qualidade para fazer o gol. Mas a estratégia ela tinha sido traçada, já imaginando a marcação, os 3 zagueiros, os 2 homens de meio de campo, os 3 homens de frente queriam apertar e tem um homem por trás desses 3 para receber essa primeira bola. Infelizmente nós não conseguimos executar depois que nós ultrapassamos, porque nós ultrapassamos muitas vezes os 5 primeiros homens da linha do São Bernardo. O que nós não conseguimos é dar sequência depois, a hora de enfrentar a última linha deles, nós não tivemos. Chutamos, tivemos cruzamentos, bolas que passaram à frente, chutes que saíram tortos, bola para trás para o Luciano, bola entre linhas, uma bola boa para o Caio no primeiro tempo, que o Caio chega no fundo para fazer esse cruzamento para trás. Tivemos algumas bolas, mas nenhuma com sucesso que a gente tivesse o gol. Rogério, boa noite. Na coletiva passada você falou bastante sobre se classificar bem, tentar se classificar em primeiro. Já não é possível mais a classificação geral na primeira colocação, e se o Corinthians ganhar amanhã e o próximo jogo, também o São Paulo pode ficar atrás do Corinthians. O quanto isso impacta numa possível semifinal contra o rival, e como isso pode afetar aí para os próximos dias ficar abaixo da tabela. Obrigado. E não só isso, né? Ainda nos coloca numa situação de ainda depender do último jogo para tentar ser primeiro do próprio grupo, né? Além de tudo isso que você falou, nos coloca nessa situação de ter que vencer o próximo jogo para garantir o primeiro lugar do grupo e tentar, mesmo não jogando no Morumbi, mas jogar em algum estádio que seja de escolha do clube, com a presença do seu torcedor. Então é um prejuízo grande a derrota de hoje. É um prejuízo grande porque se você for escolher São Paulo e Corinthians, entre jogar, mesmo que não seja no Morumbi, mas com a tua torcida ou com a torcida do adversário, é lógico que a gente sempre prefere jogar com a nossa torcida. Então, vamos aguardar o fim da rodada, né, onde todos completam 11 jogos, mas olhando só para hoje, um prejuízo muito grande pensando no futuro. Boa noite, Rogério. Foi a segunda derrota do São Paulo aqui no Morumbi, nesse Campeonato Paulista, só que de 2021 para cá, 2 anos em que a equipe chegou em 2 finais, né? A equipe jogou 24 jogos aqui e venceu 17 deles. Ou seja, tem uma importância muito grande o Morumbi para o São Paulo. Aonde eu quero chegar com isso? Caso a sua equipe mantenha a primeira colocação do grupo e vá com vantagem para as fases decisivas, né, como você já bem falou, fatalmente não terá o Morumbi nessas fases decisivas. O quanto isso vai impactar no rendimento da sua equipe até a final, caso o São Paulo chegue? Logicamente que nós gostaríamos de jogar aqui, agora os shows já estão marcados há muito tempo, então nós já sabíamos do compromisso, o clube tem que tentar fazer o faturamento que precisa para tentar colocar sempre as coisas em dia para os atletas, para todos, funcionários, né, todo mundo, né? Então é uma coisa que, lógico que não é o que a gente gostaria, o que a gente queria em caso de ter vantagem, mas é uma coisa sabida, já é uma coisa programada, nós só ainda não temos uma certeza. Primeiro que temos que acabar a rodada no próximo domingo, para ver se nós nos classificamos em primeiro, e se nós temos esse direito de mando de campo, e aí fazer uma escolha. Mas o fato, se você dissesse, quer jogar no Morumbi? Lógico que eu gostaria de jogar no Morumbi. Pelo gramado, né, pelas condições, pelo torcedor, pela presença de público, apesar de que, se você for analisar por hoje, não é a certeza do sucesso, mas nós preferimos jogar aqui porque a grande maioria dos jogos, como você citou, a gente acaba saindo como vencedor, conseguindo nossos resultados. Mas se não for aqui, vai ser, se a gente conseguir o primeiro lugar, nós vamos tentar, em conjunto com a direção, escolher um bom gramado, provavelmente, logicamente, numa capacidade menor de estádio, onde menos torcedores estarão presentes,
Mas primeiro nós temos que tentar vencer o Botafogo na última rodada para garantir essa vantagem nas quartas de final. Rogério, a sua opinião com relação à escolha desse gramado, porque existe uma possibilidade do São Paulo, por exemplo, jogar no Allianz com um gramado sintético. Tua opinião vai ser levada em conta também, porque é uma preparação diferente, né? É uma preparação diferente. Eu acho que o acordo, eu não sei exatamente sobre o acordo, mas prevê até um treinamento adaptativo para o jogo, né? Véspera de jogo. Em caso de acontecer esse jogo no Allianz Parque. Eu acho que dentro dos gramados que a gente tem aqui, tem o gramado da Vila Belmiro, em tese é um bom gramado, né? Eu não sei as condições de Barueri no momento como estão, que são os campos mais próximos aqui, né? E tem esse acordo que eu também não sei como que é feito, eu não sei para que fase não sei. Mas dentro das possibilidades apresentadas, nós vamos escolher o melhor gramado possível. Se uma das possibilidades for jogar no Allianz Parque, nós vamos estudar e vamos analisar para fazer uma boa escolha. Espero que você tenha gostado do vídeo. E nós do canal Notícias do Futebol Atualizado desejamos para todos os times um excelente campeonato. Deixe abaixo uma mensagem informando o time que você está torcendo.